Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um personagem da Bíblia que ele não é muito lembrado, mas que o encontro que ele teve numa esquina de Jerusalém com o Senhor Jesus, além de ter marcado a vida dele, mudou toda a história de sua família. E certamente essa família foram um dos braços do apóstolo Paulo durante o começo da igreja. Lá em Romanos capítulo 16, Paulo lembra dessa família. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. A passagem se encontra em Marcos capítulo 15. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Todos nós sabemos que Jesus ele foi martirizado, ele foi espancado e ele foi condenado à morte de cruz, saindo ele dali até o Gólgota por estar extremamente fraco e pela cruz ser muito pesada para ele, porque a cruz foi feita para o homicida Barrabás. Ela era muito grande e Jesus não aguentou carregar a cruz. Mas numa certa rua estava passando esse homem chamado Simão Cirineu. Cirineu se deu o nome Cirineu porque ele era da região da Líbia, era um africano, porém judeu, e ele estava indo naqueles dias para Jerusalém. Mas antes de chegar até ao templo, antes de chegar até a cidade, para ali ele participar da Páscoa, ele teve um encontro com Jesus. E ele foi obrigado a carregar aquela cruz, talvez pelo tamanho de Simão, porque ele poderia suportar aquela cruz, e ele levou essa cruz até o Gólgota. Certamente Simão participou de todo aquele episódio. Certamente Simão, ele viu o sofrimento na cruz por Jesus. Certamente ele viu aquele centurião dizer verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Certamente ele esteve ali e viu tudo o que aconteceu naquela sexta-feira, onde sepulcros foram abertos, onde mortos foram ressuscitados, onde o véu do templo foi rasgado. Certamente ele teve esse encontro que não foi proposital, mas foi algo que marcou totalmente a vida de Simão. Depois disso não se ouve mais falar de Simão, e somente em Romanos capítulo 16, eu quero ler. Onde Paulo ele faz saudações pessoais, para lembrar de todas as pessoas que o ajudaram durante esse tempo de pregação do Evangelho, das viagens, que sustentaram ele tanto em oração como com recursos. E ali em Romanos 16:13 ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim.
esse mesmo Rufo é o filho de Simão. Talvez aqui não é citado Simão e Alexandre, porque já deveriam ser mortos, lembrando que a carta de Romanos foi escrita mais ou menos 57 anos depois da morte de Jesus. E o que eu fico impressionado aqui é com o legado de Simão. Simão estava indo para o templo, mas ele encontrou aquele que é maior do que o templo. Simão ia ali para o templo para participar das festas, mas ali ele encontrou aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E aqui, em Romanos 16, nós vemos o legado de Simão na vida de Rufo e da mãe de Rufo. Paulo, ele diz com muita alegria: saudai a Rufo. Rufo era certamente alguém muito conhecido. Ele não explica quem é Rufo. Rufo era um homem já conhecido na igreja e diz ele, eleito no Senhor. Eleito no Senhor nesse momento quer dizer a sublimidade do trabalho de Rufo na obra do Senhor, né? Na implantação de igrejas, no cuidado da igreja. E também a mãe de Rufo é lembrada por Paulo e diz: saudai também a mãe de Rufo, que também é minha mãe. Essa mulher, a esposa de Simão, tornou-se uma mãe de apóstolos, mãe de muitos, aquela que cuidava de muitos, que era reconhecida como uma mulher que amava os discípulos, que amava a igreja, que amava Jesus Cristo. E essa mensagem é uma mensagem muito poderosa, uma mensagem que me alegra muito meu coração, que trata sobre o legado de Simão. Que sejamos nós, pessoas que levamos um legado de Cristo através dessa experiência que nós temos com Jesus, que essas experiências sejam passadas para nossos filhos, para as pessoas, e essas pessoas possam ser impactadas pelo modo, pelo estilo de vida que nós temos, para pessoas parecidas com Jesus, e que os nossos filhos, a nossa família, nossos amigos sejam impactados com esse legado e que eles possam expressar a Cristo como nós expressamos a Ele. Uma boa noite.